Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Na aula de hoje, nós falaremos acerca da vocação eficaz a partir do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, tá bom? Mas nos concentraremos no versículo 9. Diz assim a palavra da salvação: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, perdoa para os nossos pecados, ajuda-nos, ilumina nossa mente para entendermos essa doutrina maravilhosa que o Senhor nos ensinará. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, uma vez que nós aprendemos na semana anterior que o homem, por ocasião da queda, tem sua vontade escrava, do pecado, cativa do pecado, e que o mesmo se encontra morto nesses delitos e pecados, a pergunta que salta às nossas mentes é: então como é que esse homem pode ser salvo, se ele não pode corresponder à salvação por si mesmo? Por si mesmo. A Confissão de Fé, em seu 10º capítulo, nos oferece uma resposta bíblica e contundente. É Deus quem chama esses pecadores eleitos, Deus chama eficazmente os seus eleitos. É disso que trata a 10ª pergunta. Hoje nós abordaremos a Confissão de Fé numa estrutura diferente, mais simples, Nós vamos extrair dos parágrafos, das seções, alguns tópicos básicos para o entendimento da doutrina em questão. Apenas isso, Ou seja, nós não faremos um estudo expansivo, exaustivo, mas tentaremos fazer uma síntese do pensamento apresentado na Confissão de Fé. Em alguns casos eu até me deterei um pouco mais, como na relação da vocação eficaz com a regeneração, na relação do chamado eficaz com o chamado externo. Fique tranquilo, entenderemos esses termos, tá bom? E finalmente abordarei o fim da vocação eficaz na vida do eleito, isto é, o propósito, dessa vocação, ou para onde ela nos conduz. Antes de qualquer coisa, me permita esclarecer que eu usarei os termos vocação e chamado como sinônimos, tá bom? Então, chamado e vocação, no estudo de hoje, são sinônimos, e é isso que eles são mesmo. Tá bom? Então não fique confuso. Ele falou vocação eficaz ou chamado eficaz. Mesma coisa. Da mesma maneira que chamado eficaz e vocação eficaz são sinônimos de chamado interno ou vocação interna. Tá bom? Então todos esses termos são sinônimos. O que vai contrastar é o termo externo do interno. Tem uma vocação externa, um chamado externo, e tem uma vocação eficaz e um chamado eficaz. Tudo bem? Ou um chamado interno. Tá bom? Então, dito isso, avaliemos então o primeiro parágrafo da Confissão de Fé. Vamos ver o que essa doutrina ela nos ensina, Nesse primeiro parágrafo, em síntese, nós temos aqui uma definição da doutrina. Diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhe os seus corações de pedra e dando-lhe corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo.
mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Tá bom? Então, esse parágrafo ele nos ensina, né, o que de fato é essa doutrina e como é que ela ocorre. Então, o que nós podemos extrair daqui? Primeiro, a definição de chamado ou de vocação eficaz, né? Que pode ser definida como chamada eficaz de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo, tirando o eleito do estado de morte e transpondo para o estado de graça e salvação. Então é o que esse primeiro parágrafo nos mostra. É um chamado que é eficaz de Deus, ele ocorre por meio da palavra e do Espírito Santo, que tira esse eleito do estado de pecado e morte e transporta-o para o estado de graça e de salvação, estado esse que nós nos encontramos. Outra coisa que é ensinada ainda nesse texto, né, um ponto de destaque, é quem são os objetos dessa vocação. Então esse primeiro parágrafo nos lembra que são os eleitos de Deus. Isso já foi trabalhado no capítulo dos decretos. Aí depois, se você quiser, retorne lá para ter um estudo mais sistemático, tá bom? Como é que eles são chamados? O texto deixa claro que é por meio da palavra e do Espírito. Lembre-se, em João 16, versículo 8, depois você pode conferir, João 16, versículo 8, mostra o papel do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e como ele faz isso a partir da revelação dada por Cristo, a partir da palavra de Deus. Tá bom? Outra coisa que aprendemos nessa sessão é o que ocorre com esses que são chamados eficazmente. Eles são tirados do estado de morte, eles são transportados para um estado de graça e salvação, eles são iluminados espiritualmente e regenerados, né? Então o entendimento deles é aberto, tá bom? Então agora eles podem corresponder a essa salvação nesse sentido. Então ocorre uma mudança em suas vontades, tá bom? Eles são atraídos, mas não por força, eles são atraídos livremente. Nesse caso específico, eu gostaria de dar apenas uma ênfase na relação da vocação eficaz com a regeneração. Se você percebeu, a confissão de fé trabalha as duas coisas nesse mesmo capítulo. Porque chamada eficaz e regeneração são dois lados de uma mesma moeda. Nós trabalhamos esse assunto na igreja antes da pandemia, ao falarmos da ordem da salvação, tá bom? E aí, qual é a relação da regeneração com a vocação eficaz? A regeneração, ela diz respeito, né, à implantação da nova vida no homem. A vocação eficaz é o chamado desse homem que já foi regenerado, né? É o chamado irresistível para viver essa nova vida que foi implantada, para corresponder ao Evangelho e viver de conformidade com ele. Então, na regeneração, o homem ele tem vida. Você lembra lá de Efésios 2:1? Ele vos deu vida quando vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Tá bom? Então, a regeneração é esse ato de dar vida. A vocação eficaz é o chamar esse que agora foi implantado um princípio de vida lá. E aí esse chamado é por meio da palavra. A ordem é a seguinte: o homem é regenerado, em seguida a palavra é pregada. E no tempo oportuno essa palavra desce ao coração por meio do Espírito Santo, capacitando o homem a compreender e a responder ao Evangelho. Tá bom? Herman Bavinck, ele vai dizer até o seguinte, né? O chamado à fé deve ser pregado universalmente. Nós já veremos isso, né? Esse é o mandamento de Cristo. O resultado deve ser deixado nas mãos de Deus, porque nesse resultado é o Espírito Santo, por meio da palavra, chamando o pecador que já foi regenerado à salvação, tá bom? Então a regeneração é o ato de dar vida. O chamado é aquele ato de Deus de agora transportar o pecador do estado em que ele se encontrava, por meio da palavra. Ele agora já recebeu vida para atender, né, ao chamado, e aí ele é trazido para esse estado, tá bom? Então a regeneração é o ato de dar vida. Vocação eficaz é o ato de Deus chamar esses que ele deu vida para um estado de graça e salvação. Ok? Vamos para mais alguns pontos, né? O parágrafo 2 da Confissão de Fé trata do fundamento da vocação eficaz. Percebamos,
Vejamos o que diz o parágrafo 2º da Confissão de Fé, aqui no capítulo 10, que é o capítulo da vocação eficaz, que já aprendemos que é a mesma coisa que chamado interno, que é a mesma coisa que chamado eficaz, tá bom? Qual é o fundamento? Diz assim o parágrafo 2 da Confissão de Fé. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Essa porção ela nos ensina basicamente 3 verdades. Primeira, o fundamento da vocação eficaz é a livre graça de Deus, é uma iniciativa divina. É Deus que vem até o homem chamá-lo, uma vez que o homem não pode ir por si mesmo, tá bom? Então, o fundamento é a livre graça de Deus. O que leva ao segundo ponto que é abordado aqui. O homem ele é então completamente passivo, ele não coopera com esta graça da vocação eficaz, porque ele está literalmente morto, ele não tem nada para contribuir, tá bom? É por isso que Deus vai e chama, né? Vamos fazer uma comparação disso com a ressurreição de Lázaro, tá bom? Então, quando Lázaro está lá morto, Cristo diz, né? Lázaro, sai para fora. Naquele momento, simultaneamente ocorrem 2 coisas. Lázaro recebe vida e ao receber vida ele atende ao chamado de Cristo, tá bom? Mas ele recebe vida primeiro, como é que é? Ele tem que receber vida, senão ele não tem como atender, tá bom? Mas o ato dele responder à voz de Cristo, né? O ato dele responder esse chamado de Cristo é porque vida antes fora implantada nele. É importante salientar que nós fazemos uma ordem lógica aqui da regeneração e vocação eficaz e não cronológica. Elas podem acontecer no mesmo momento. Então, apenas por uma questão lógica de entendermos que para eu poder atender algo eu preciso ter vida, nós compreendemos que a vida ela precede logicamente ao chamado, tá bom? Mas acontece de maneira simultânea, tá bom? Então, nesse sentido, ainda pegando o gancho aí da ilustração da ressurreição de Lázaro, vejamos o que Lázaro pôde fazer para sair do túmulo por si mesmo. Nada, ele estava morto. Lázaro foi completamente passivo. E não é esta mesma figura que a Escritura usa para nós quando não éramos vivificados pelo Senhor, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então somos completamente passivos, nós não temos nada com que contribuir, tá bom? Quando ocorre esse chamado interno em nós. E por fim, é por meio dessa graça do chamado interno que o homem então vai poder corresponder. Uma vez que o Senhor transporta esse homem de um estado para o outro, foi dado vida a ele, então é por meio disso que esse homem corresponde. Da mesma maneira que é por meio do chamado de Cristo, ou que foi por meio do chamado de Cristo, que Lázaro pôde sair para fora. Ele realmente deu os passos até o lado de fora. Ele realmente veio até Cristo naquele momento. Mas ele só veio por meio do chamado. A mesma coisa ocorre conosco. Nós correspondemos à salvação. Nós correspondemos a esse chamado. Mas correspondemos por meio dele. Tudo bem? Então vejam, um outro ponto que nós também extraímos da confissão de fé, né, nesse capítulo, é como ela trata no terceiro parágrafo, acerca da vocação ou do chamado dos que são incapacitados cognitivamente. O que eu quero dizer com isso? Né? Então vamos já ler o terceiro parágrafo da confissão de fé. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa é falarmos da incapacidade espiritual e moral que todo ser humano caído tem por natureza. Outra coisa totalmente distinta é falar da incapacidade cognitiva, como no caso das crianças e deficientes mentais, né? Ou pessoas que têm problemas de cognição mesmo,
por algum tipo de deficiência, né, cerebral ou mental, tá bom? Então veja, essa incapacidade cognitiva ela não deve ser confundida com a incapacidade espiritual e moral. Essa incapacidade espiritual e moral ela é comum a todos os homens, tá bom? Mas alguns, mesmo que recebam vida espiritual, têm a sua capacidade cognitiva incapacitada. Então elas não têm como corresponder, né? Então, como é que essas pessoas podem ser chamadas? Então, nesse sentido, a Confissão de Fé nos oferece a seguinte resposta. Abra aí agora o 3º parágrafo do capítulo 10 da Confissão. Diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Logo mais nós trataremos esse aspecto desse chamado ministério, desse chamado externo, né, ou exterior do ministério da palavra. Mas nesse ponto é importante ressaltar, né, que a Escritura ela estabelece um plano de salvação ordinário para aqueles que podem ser responsabilizados cognitivamente, isto é, pela sua capacidade de pensar, de decidir, né? Mesmo que esteja escravo de seus pecados. Não há um plano de salvação apresentado na Escritura, né, de maneira assim ordinária, para crianças, nesse sentido, né? A Escritura ela já pressupõe que as crianças não têm como atender isso. E quando eu falo crianças, crianças que cognitivamente não têm essa capacidade. Aí não há uma idade específica, tá bom? Porque isso vai, obviamente, variar de criança para criança. Mas sempre que as crianças elas são tratadas na Escritura, é sempre num aspecto positivo. Não sei se você já percebeu isso. No Antigo Testamento, elas não precisavam exercer fé para serem circuncidadas, por exemplo. Tá bom? No contexto do Novo Testamento, nós vemos Cristo, quando no momento que os discípulos estão tentando impedir as crianças de irem até Ele, Ele simplesmente dizendo, deixai vir a mim os pequeninos. Vemos um caso interessante em Lucas 18, versículo 15 a 16. Né? Em Atos 2, 39, quando Pedro está pregando ali para aqueles irmãos que estão preocupados em saber o que deve fazer, Pedro exorta eles ao arrependimento e para que eles sejam batizados em nome de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Pedro diz, essa promessa é para vós e vossos filhinhos. E a palavra filhos lá é literalmente criancinhas, ok? Então a Escritura de uma maneira geral trata das crianças em termos absolutamente assim positivos, ok? Não é exigido nada delas, é exigido dos pais delas, mas delas não. Então a nossa conclusão é que crianças, que a Confissão de Fé vai dizer em outro momento, crianças eleitas, né? Essas crianças, elas sendo eleitos, né? Como diz aqui o nosso texto, elas são chamadas interiormente, né? Elas são regeneradas por Cristo, salvas por meio do Espírito Santo. A Escritura não fala muita coisa em relação a isso, mas uma coisa nós temos que concluir. Uma criança, quando morre na infância, tá bom? Sem a idade de professar a sua fé, elas só poderão ser salvas, como todo e qualquer ser humano pode ser salvo, por meio de Cristo. A parte de Cristo não tem salvação. Então elas são salvas por meio de Cristo. Como isso ocorre nelas, a Escritura não esclarece. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo regenera. Elas precisam de vida. Então é por meio do Espírito que a obra de Cristo é aplicada a elas. No caso delas, elas são salvas de maneira extraordinária, isto é, sem o ministério ordinário da pregação, tá bom? Então, isso é o que nós podemos inferir, mas elas não podem ser salvas se não for por meio da obra de Cristo Jesus. A mesma coisa com outros que tenham problemas mentais. Com isso, eu não estou dizendo que toda criança e toda pessoa com problema mental serão salvos, tá bom? O que eu estou dizendo é que as eleitas serão. Se todos que morrem nesse estado são eleitas, todas serão. Mas se nem todas são eleitas,
as eleitas serão salvas assim, tá bom? Então elas são regeneradas, chamadas eficazmente, de uma maneira extraordinária, como não se dá com alguém cognitivamente capacitado, tá bom? É apenas essa distinção que ela é importante. Dito isso, o último parágrafo da Confissão de Fé vai tratar aí da incapacidade da salvação dos réprobos, ao mesmo tempo que vai enfatizar a necessidade do chamado externo, que a gente ainda não tratou, a gente vai abordar agora. Esse chamado externo já foi citado aqui no terceiro parágrafo da Confissão de Fé, ok? Mas o quarto parágrafo vai nos lembrar que esse chamado externo ele é incapaz de salvar alguém, ok? Mas que é necessário haver esse chamado interno para a conversão, para haver uma salvação. E aí olha o que diz o texto da Confissão de Fé, no último parágrafo do capítulo 10. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e têm algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas com a luz da natureza, com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Essa seção, ela nos ensina que os réprobos, que é isso, né? Réprobos. Eu uso muito essa expressão. Réprobos é o oposto de eleito, é aqueles que foram reprovados. Isto é, aqueles que não foram eleitos para a salvação. Tá bom? Então, os réprobos podem até atender ao chamado externo da palavra. E o que é esse chamado externo? É a pregação, tá bom? Eles podem até atender a pregação da palavra, mas jamais poderão ser chamados interiormente pelo Espírito Santo. Então, alguns vêm para a igreja, em outras palavras, porque ouviram a pregação, mas elas continuam sem salvação, porque não houve um chamado interno. Elas foram até persuadidas, né, mentalmente, cognitivamente, mas não foram essas pessoas salvas, né, no sentido de que a salvação foi aplicada no seu interior. Ademais, elas jamais irão até Cristo, né, por si mesma, né? E o chamado apenas externo não pode conduzi-las até Cristo. O máximo que essas pessoas podem ter é uma vida externa exemplar, o que pode até confundir essas pessoas e confundir a outras. Ou seja, essas pessoas, de acordo com o texto da Confissão de Fé, elas podem até conformar sua vida às exigências da religião que elas professam. Em termos claros, uma pessoa pode ser um excelente presbiteriano e ainda assim não ter sido atraído a Cristo. Pesado, né? E é interessante porque o texto da Confissão de Fé também afirma que é detestável e pernicioso asseverar que um réprobo possa ser salvo. Tá bom? Ela está dizendo que é terrível que alguém imagine que sem esse chamado interno de Cristo, uma pessoa possa ser salva. Dito isso, queridos, há um ponto necessário e importante de ênfase no nosso estudo para entendermos a vocação eficaz. Explorarmos aí rapidamente o que significa esse chamado externo. Veja que a Confissão de Fé fala de pessoas que atenderam a um chamado exterior da palavra, mas que nunca foram salvos. Tá bom? Então, para concluirmos, precisamos dar uma ênfase nesse ponto e então fazermos as aplicações ou implicações finais aqui, tá bom? Então, quando nós falamos de um chamado geral, que eu já dei uma prévia, que é a pregação, mas não é só a pregação, ela é a principal expressão desse chamado geral, né? É o chamado ordinário, né? Por meio da palavra. Mas quando nós falamos de chamado geral, estamos dizendo que todos os homens são chamados a conhecer a Deus e glorificar o seu nome. Esse é um chamado geral para todos. Todo mundo deve glorificar a Deus. Todo mundo deve professar a fé em Deus, tá bom? Esse chamado ele é decorrente do fato de que todas as coisas que Deus criou falam acerca dele, né?
Herman Bavinck vai até dizer, o chamado de Deus como lei vem a todas as pessoas na natureza, na história e em uma variedade de experiências, tá bom? Nesse sentido, é comum tratar do tema da vocação, né? E falar tanto de um chamado externo em contraste com o chamado interno. Até aqui nós falamos do chamado interno, que é a vocação eficaz, que é aquela que ocorre no eleito, tá bom? Mas esse chamado eficaz que ocorre no interior do eleito nada mais é do que uma aplicação do que o Espírito Santo fazendo descer ao coração do eleito um chamado externo por meio da palavra, tá bom? Só que esse chamado externo ele tem dois aspectos. Um aspecto, ele é insuficiente para salvar o homem, porque não é ele o que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado. E o que é esse chamado? Esse aspecto do chamado geral, né? É o chamado vocação real, ou chamado real, tá bom? Que ele está em contraste com o chamado verbal. Aí você diz, confundiu, eu não estou entendendo nada. Então vamos lá, ok? Existe o chamado geral, esse chamado externo geral, tá bom? E esse chamado ele é dividido em dois braços. O primeiro braço é o chamado real, vocação real, que diz respeito ao chamado de Deus por meio das coisas criadas. Você lembra que Deus se revela por meio de sua criação, da revelação natural? Então, por meio dessa mesma revelação, todo pecador ele é chamado a atender a essa revelação, a dar glórias a Deus. Os céus não glorificam o nome de Deus? O firmamento não anuncia as obras de suas mãos? Além do mais, não foi colocado um conhecimento no coração do homem, né? A lei não foi gravada no coração do homem, como vai dizer Romanos 2, versículo 14 a 16. Eclesiastes 3:11 não vai dizer que a eternidade foi colocada no coração do homem? Então o homem, por natureza, é chamado a glorificar a Deus e a honrá-lo. Mas sabemos que o conhecimento oferecido por esses meios são insuficientes para salvar o homem. E o homem morto nos seus delitos e pecados, ele não tem como glorificar a Deus, tá bom? Então esse é o chamado real, é aquele chamado comum, por meio, digamos, do conhecimento geral. Mas ele é insuficiente, pois alguém só pode ser salvo por meio de Cristo. Aí, então, é necessário um outro chamado externo, que é o chamado verbal. Ele também é chamado externo. Então, há um chamado externo por meio do conhecimento geral, conhecimento que flui da revelação natural, tudo bem? E há um chamado verbal. Esse chamado verbal, ele é essencial, porque o homem só pode ser salvo por meio de Cristo. Então, a revelação geral não fala da obra da salvação, mas a revelação especial, verbal, escriturística fala. Por isso é necessário um chamado verbal, tá bom? Esse chamado verbal, vocação verbal, diz respeito à comunicação do Evangelho. E esse sim tem potencial para a salvação. Diz respeito à pregação. Se lembra lá de Romanos 10, 17? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Esta é a vocação verbal, né? Externa e verbal. Por quê? Porque é por meio da palavra que a vocação, que a salvação é comunicada ao homem. E aí essa vocação verbal ela tem potencial no sentido de que a sua mensagem é usada para salvar o homem. Então ela tem um potencial para salvar o homem. Potencial em que sentido? No sentido de que é essa mensagem que o Espírito Santo usa para chamar o pecador à salvação. Aí você deve se lembrar lá de João, capítulo 16, versículo 8 em diante, onde nos é dito que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E ele convence por meio de quê? Das palavras de Cristo, que é dito que é papel dele fazer-nos lembrar de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Então é por meio da palavra, que também é chamada espada do Espírito, tá bom? Então é por meio da palavra de Deus, e apenas por meio dela, né, que
o Espírito Santo vai chamar salvificamente os pecadores. Por isso, Mateus 28, 19 nos ensina que é necessário o evangelho ser pregado a toda criatura. Isso não significa que todas as criaturas serão salvas. Então, aprendemos com isso que essa proclamação do evangelho ela tem que ser universal, ela tem que ser a todos, no sentido de que ela tem que ser distribuída para todos, tá bom? Isso aqui é importante para que compreendamos que o fato de pregar a todos não significa que todos corresponderão. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você já ouviu isso e já aprendeu isso várias vezes, né? Conforme está lá em Mateus 22, versículo 14, tá bom? Então o evangelho é pregado a todos, mas nem todos respondem a esse evangelho. Como explicar isso? A pregação do evangelho a todos é o chamado externo verbal. Então a palavra é anunciada a todos. Esse é o chamado externo. Mas o que vai salvar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o chamado interior. Tá bom? Aí essa é a vocação eficaz. Somente as ovelhas de Cristo podem atender isso. Tá bom? Se explica por que a pregação é rejeitada. E isso explica o que está em Atos 13, 46, quando nos lembra, depois da palavra pregada, que apenas os que foram destinados para a vida, diz esse texto, é que creram. Creram todos que haviam sido destinados para a vida. Tá bom? E aí há vários exemplos na Escritura. Por exemplo, a parábola do semeador deixa isso muito claro. Você vê a semente sendo plantada em vários solos, mas apenas um solo que foi preparado, fazendo alusão à obra do Espírito Santo, que estava apto para receber a palavra. Apenas este solo produziu uma planta, né, que pudesse dar frutos. Os demais não. Os demais solos não permitiram que a planta ela nascesse e pudesse dar frutos. Por que não? Porque se lembra da relação regeneração e vocação? Então é necessário o quê? É necessário que haja uma preparação do terreno. É o que o Senhor faz pela regeneração. A dar um coração de carne para o pecador, né? Ou a tirar o seu coração de pedra. Isto é, tirá-lo do estado de morte espiritual para a de percepção espiritual. Então Deus prepara o coração. E aí ele prepara o coração e a semente é lançada. A semente é o quê? A palavra de Deus. Então ela é lançada. Mas quem é que faz ela crescer? É o Senhor, por meio desse chamado, tá bom? Do contrário, se não houver uma preparação do terreno, e se o Senhor não fizer crescer essa planta, então ela não tem como brotar e dar frutos. É o que acontece nos outros terrenos. Então a semente foi apenas lançada. Quando pregamos o Evangelho então chega na mente de todos aqueles que ouvem, mas apenas de algumas, dos eleitos, o Espírito Santo faz descer e trazê-los à salvação. Tudo bem? Deu para entender, irmãos? Qualquer coisa, manda pergunta no grupo, tudo bem? Então veja, queridos, dito isso, permita-me pontuar algumas características peculiares da vocação eficaz, agora retornando novamente ao tema geral aqui do nosso estudo, da vocação interna. Essa vocação eficaz, de acordo com o que nós aprendemos, é uma vocação pela palavra, que é aplicada salvificamente pelo Espírito Santo. Aí eu vou dar alguns textos bíblicos que você depois pode conferir, tá bom? João 16:8 em diante, você pode ler essa porção toda, eu já citei, e 1 Coríntios 1:23. Então a vocação eficaz é por meio da palavra, né? A fé vem pela pregação, não esqueça isso. E o próprio Cristo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, essa vocação eficaz, ela é eficaz apenas nos eleitos. As minhas ovelhas aqui ouvem a minha voz e seguem. Vai dizer Cristo lá em João 6:44, João 6:64, 65, tá bom? E João 10, versículo 25 a 27. Então, é até interessante, se você puder depois, tire um momento devocional e leia João capítulo 6 e até o capítulo 10, todo o capítulo 10, tá bom? Então você vai perceber isso. Essa vocação só é eficaz nas ovelhas de Cristo, nos eleitos, tá bom?
Essa vocação ela é eficaz com um propósito. Qual é? A salvação. Tá bom? Ela é imutável. Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus é imutável. E uma vez chamados, chamados para sempre. Essa vocação ela é irresistível. O homem não tem como rejeitá-la. A vocação interior. O homem rejeita a pregação, a vocação externa. Rejeita a vocação real, né? Por meio do conhecimento da criação. Então o homem até rejeita a sua consciência e o homem até rejeita a pregação verbal da palavra de Deus. Mas ninguém consegue rejeitar a vocação eficaz no coração. Isso não significa que o homem é atraído contra a vontade. Se lembra de Jeremias 31:3? Quando o Senhor diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Antes do Senhor trazer, Ele dá vida, Ele prepara o terreno, ok? De maneira tal que o homem inevitavelmente corresponderá ao chamado eficaz, mas de uma maneira que ele deseja, ele é atraído benignamente, tá bom? Essa vocação opera no consciente do eleito, tá bom? Então é uma obra que é feita e que o eleito ele é consciente dela. E por fim ela é teleológica. O que significa isso? Lá vem ele novamente com essas palavras. Queridos, teleológica significa nada mais, nada menos de que ela tem um fim, um propósito. Esse teleológica não é teológica, tá bom? Teológica vem de teologia, que é o estudo acerca de Deus, de sua obra, de sua natureza, do seu ser, né? Então ela não é teológica, é teleológica. E por que essa palavra teleológica? Porque ela é formada por uma palavrinha grega que é chamada telos, que significa propósito, fim, ok? Objetivo. Então, quando a gente diz que algo é feito de maneira teleológica ou teleológica, nós estamos dizendo que ela tem um fim, ela tem um propósito, ela aponta para algo, tá bom? É o caso da vocação eficaz, tá bom? A vocação eficaz, ela tem um propósito que é a comunhão com Cristo, que é herdar as bênçãos, né, conquistada por Cristo. É um chamado à liberdade, como vai dizer Gálatas 5,13. É um chamado para a paz, como vai dizer 1 Coríntios 7,15. É um chamado para a santidade, como vai dizer 1 Tessalonicenses 4,7. É um chamado para uma única esperança, como vai dizer Efésios 4,4. É um chamado para a vida eterna, como vai dizer 1 Timóteo 6,12. Queridos, eu estou citando isso aqui para não ficar muito delongado. Depois você volte o vídeo e anote, acompanhe, tá bom? E é um chamado para o reino e glória de Deus, de acordo com 1 Tessalonicenses 2,12. E de acordo com a leitura que nós fizemos aqui inicialmente, essa vocação ela é uma vocação graciosa. É dito que Deus não nos chamou segundo as nossas obras, mas nos chamou com santa vocação, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Tá bom? Dito isso, permita-me concluir apenas apontando aqui duas implicações teológicas e práticas dessa doutrina. Primeira, Efésios 4, versículo de 1 a 6, vai nos lembrar que nós somos chamados a andar de acordo com a nossa vocação, isto é, de acordo com esse chamado interno. E você se lembra que eu disse agora há pouco que esse chamado é um chamado à salvação, à santificação, a herdar as bênçãos que há em Cristo Jesus, a viver uma vida de santidade e etc. Então, queridos, nós aprendemos que uma das formas de aferirmos se nós de fato fomos chamados eficazmente é se nós estamos vivendo de acordo com o fim desse chamado. Eu não disse que ele é teleológico? Ele não é um chamado para algo, para algum propósito. Então, se eu não me percebo nesses propósitos desse chamado, a minha anteninha do Chapolin aqui, né, que detecta alguma coisa errada, ela detecta que algo está errado na minha vida. Se eu não estou vivendo de acordo com o fim, com o propósito dessa vocação interna, eu tenho que me perguntar, eu fui chamado internamente? Porque ela tem um propósito e é eficaz.
Então esse propósito não vai ser frustrado. Se eu não estou correspondendo, eu não estou dizendo aqui que não haverá falhas no percurso, eu não estou dizendo que viveremos livres do nosso pecado, eu estou dizendo que apesar de tudo isso, nós corresponderemos ao propósito dela, tá bom? Então reflita nisso. Outro ponto, né, e finalmente, é necessário ter cuidado quando nós falamos da proclamação universal do Evangelho. Quando nós falamos de proclamação universal do Evangelho, eu não estou falando daquilo que é conhecido como a livre oferta do Evangelho. E qual é a distinção disso? É que há uma doutrina chamada de livre oferta do Evangelho que ela é perigosa, que ela traz a ideia de que eu posso anunciar o Evangelho, né, como se de fato fosse da vontade de Deus que todos os homens fossem literalmente salvos, né? Que Cristo, nesse sentido, morreu por todos os homens e ama todos os homens. Isso é complicado. Por quê? Porque eu não posso dizer isso. Eu não posso pregar e dizer, olha, Cristo morreu por você, então atenda o Evangelho a todos os homens. Eu não posso dizer isso, tá bom? Então nós não defendemos a livre oferta do Evangelho, nós defendemos a proclamação universal do Evangelho. E qual é a distinção? É que nós temos que anunciar o Evangelho sinceramente a todos. Eu tenho que dizer o que é o Evangelho para todo mundo. E eu tenho que dizer que realmente Cristo chama aqueles que irão crer nele. Tá bom? Nós sabemos que será eficaz nos eleitos. Tá bom? Isso implica que nós não devemos afirmar o que não sabemos. Isto é, devemos declarar que Deus conclama todos os homens ao arrependimento. Isso podemos fazer. Podemos dizer que todo mundo tem o dever e a obrigação de crer em Cristo para fugir da ira vindoura. Isso também podemos dizer. Mas nós não podemos dizer que Cristo ama todos e morreu por todos em termos salvíficos. Tudo bem? Afinal, como pontua nossa confissão de fé, e eu retorno agora ao primeiro parágrafo, né? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Tá ok? Assim está encerrado, queridos irmãos. É isso. Qualquer dúvida, por favor, mande lá no grupo que a gente conversa, tá bom? Vamos orar. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande lá no grupo. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, até retornarmos à normalidade, nós agora estamos numa nova fase, né, de readaptação aí depois da pandemia. Até voltarmos à nossa normalidade, os vídeos da escola dominical devem ser ajustados à sua rotina no dia do Senhor. Alguns irão para o culto matutino, que será o mesmo vespertino. Teremos 2 cultos, mas a mesma liturgia. Então, aqueles que vão pela manhã devem assistir ao vídeo da escola dominical à noite, tá bom? Aqueles que vão à noite, ou melhor dizendo, no final da tarde, do dia, devem assistir o vídeo da escola dominical pela manhã, tá bom? E aqueles que não irão nem pela manhã e nem pelo final do dia, devem permanecer na rotina que estava. Vai ter o vídeo pela manhã e vai ter um sermão disponível à noite, com um detalhe. A gente vai disponibilizar no final do dia agora o sermão com a liturgia. A gente vai gravar no local de culto e do jeito que está lá com a liturgia, a gente vai disponibilizar o que dará a você aí um gostinho do momento de culto, porque vai ter cânticos, né? Vai ter a liturgia prévia e vocês poderão então se deleitar nisso, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.